Fala aí, rapaziada. Tô aqui na academia e nesse vídeo aqui eu vou falar quais foram as melhores performances de 2025. Nesse vídeo aqui eu vou passar categoria por categoria e vou citar uma luta, um lutador que teve, pra mim, na minha opinião, a melhor performance do ano todo. Valeu? Mas antes de mais nada, eu tô aqui na página do meu canal, porque o meu penúltimo vídeo, esse vídeo aqui, ó, falando de como o jiu-jitsu é a pior base pro MMA, acabou dando uma viralizada e pegou 7.000 views. Então, se você veio através desse vídeo, cara, tem outros vídeos no meu canal, tá? Não é só aquele vídeo ali, não. Então, ó, dá uma olhada aqui. Tem um vídeo falando do futuro do Alexandre Pantoja e do peso mosca no UFC. Tem um vídeo falando sobre o maior problema da carreira das lendas do UFC. Então, nesse vídeo eu falo de John Jones, falo do Anderson, falo do Conor McGregor. E eu já tô com 293 inscritos. Pô, tá bom, né? Meu canal tem nem 2 semanas, 293 inscritos, vocês estão me ajudando até. Mas me ajuda a bater os 300 então, pode ser? Se inscreve aí no canal. Pô, já tô com 293, mas não é possível que eu não vou conseguir bater 300, sei lá, até amanhã. Então me ajuda aí, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e bora pro vídeo. Bom, começando por ele, Manel Cap. Pra mim, Manel Cap versus Brandon Royval, o Cap teve a melhor performance de 2025 nessa categoria. E essa daí tá fresca na memória, né? O cara debulhou o Brandon Royval, que é um cara duríssimo, debulhou em 1 minuto de luta. Na verdade, foram 2 minutos de luta, se não me engano, tem como a gente ver aqui, ó. Ah, não, foram 3 minutos. 3 minutos e 18. Cara, foi uma aula essa luta aqui, porque o Manel Cap, na verdade, ele é, pra mim, na minha humilde opinião, nessa categoria, ele é um dos caras mais satisfatórios de se assistir. Que ele tem aquela guarda baixa, o cara vai esquivando, esquivando, bate, sai, bate, sai. Cara, muito bom. Ele conseguiu encurralar o Brandon Royval, deu um cruzadinho, mano, perfeitamente encaixado. O cara caiu, implodiu. Ele apagou quando ele caiu no chão, só que na hora que ele cai no chão, ele acorda de novo. E aí o Manel Cap, ele partiu pra cima num ground pound pesado, apagou o Brandon Royval de novo. E na hora que o árbitro separou, o Brandon Royval voltou assim. Então, tipo assim, pra quem olha rápido, né, pra quem vê de primeira, fica com aquela sensação de que foi uma interrupção precoce porque o Brandon Royval estava acordado. Só que não, cara, só tu olhar o replay, o cara apagou 2 vezes. E se não fosse o árbitro ali, ele ia apagar a terceira, né? Então o árbitro fez uma interrupção correta, preservou a saúde do atleta. E o Brandon Royval, que é um cara duríssimo, né? Topo da categoria, só perdeu pro atual campeão, que é o Joshua Van, né? E pro Pantoja. Pô, tá aí. Manel Cap, pra mim, uma das melhores performances do ano, com certeza. Próxima categoria, Peter Yan. Esse cara aqui, meu irmão, que lutador. Sou fã do Peter Yan até, tá? Já falei no vídeo que eu fiz sobre o Peter Yan. Inclusive, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Nesse vídeo aqui. Peter Yan, um dos melhores lutadores de todos os tempos. E é verdade, tá? Não tô exagerando, não. Esse cara aqui é brabíssimo. E nesse vídeo eu comento que eu já fui um hater do Peter Yan. Eu não gostava dele. Só que aí, mano, depois de ver esse cara lutar, né? Tu vê o nível de performance que ele tem, realmente, eu tive que dar o braço a torcer e virei um fã. E pra mim essa foi a melhor performance da categoria, que foi a vingança, a redenção dele pra cima do Merab. E o mais incrível é que ele tinha sido jambrolhado pelo Merab, não tem muito tempo atrás. Foi um 5-0 claro, o cara fez nada contra o Merab. E agora a situação se inverteu. O cara conseguiu pagar com juros e correção, porque, cara, defesa de queda no estado da arte, um cardio impressionante, um ritmo impressionante, sendo muito agressivo, golpe, golpe embaixo, golpe em cima, chute na linha de cintura, o Merab gritando de dor, levava o chute na barriga, teve uma hora que ele gritou. Meu irmão, que luta, performance, assim, foi uma luta irada, mas foi um monólogo, né, porque o Peter Yan tirou o Merab pra nada. Próxima luta, Alexander Volkanovski contra o Diego Lopes. Galera, eu gosto do Diego Lopes, tá? Meu mexicano favorito. Só que assim, não deu pra ele não viu a cor da bola contra o Volkanovski. E quando a galera lembra dessa luta, a galera tem uma impressão de que essa luta foi mais parelha do que ela realmente foi, tá? Porque se você desconsiderar o knockdown, que realmente foi um bom momento do Diego Lopes, ele conseguiu dar um knockdown pesado até no Volkanovski, o Volkanovski caiu firme, só que o cara conseguiu se recuperar muito bem. Mas além disso, cara, o Diego Lopes só apanhou. E o Diego Lopes, o bom dele é que ele sabe apanhar. Ele tem um quê de Max Holloway, que o cara apanha pra caraca, mas ele é resistente. Mas ele apanhou muito nessa luta. Tanto em pé, quanto com o jab, com os diretos, golpe reto, né, do Volkanovski, quanto no ground and pound. O ground and pound nessa luta aqui do Volka foi brutal. E, assim, deu uma aula pro Diego Lopes. Agora eles vão lutar de novo, numa revanche imediata, né? Na verdade, não é uma revanche imediata, porque ele lutou com o Jean Silva, o Diego Lopes. Assim, pra mim ele não merecia já essa revanche não, tá? Pra mim foi muito cedo. Mas eu acho que a segunda luta vai ser um replay da primeira, cara. Acho sinceramente que o Volkanovski vai dar outra aula pro Diego Lopes. Porque foi muito rápido. Aqui, a luta dele foi em abril, foi em abril de 2025 e eles vão lutar em janeiro de 2026. Pra mim não deu muito tempo pro Diego Lopes, pô, mudar drasticamente o jogo dele pra vencer o Volkanovski. Tudo bem que o Volkanovski tá velho, né?
Inclusive, isso depõe a favor dele, nessa performance aqui, porque o cara tá com 37 anos e conseguiu ter uma performance dessa. Enfim, vamos ver, né, como é que vai ser essa próxima luta aí. Bom, próxima luta, Ilia Topuria contra Charles do Bronx. E essa daí, rapaziada, dói no peito, tá? Sou fã do Charles também. Gosto do Charlinho, mas assim, caraca, essa luta foi um monólogo do Ilia Topuria. O Ilia Topuria fez o que quis. O maluco é um alien. Essa performance foi uma das melhores lutas de... Uma das melhores performances de disputa de cinturão que eu já vi. Porque, vamos lá, o Charles conseguiu se aproximar, conseguiu dar aquela queda cinturada que ele gosta. Só que no meio da queda, o Ilia Topuria, meu irmão, deu um reversal, caiu por cima, passou a guarda do Charles, colocou o Charles no crucifixo. E antes de bater, o Charles conseguiu se desvencilhar, né? Porque o cara é um mago do jiu-jitsu também. Conseguiu se desvencilhar. O Ilia Topuria, inteligente, não quis ficar trocando jiu-jitsu com o Charles, levantou. E assim que o Charles levantou, cadê o frontal? O macaco chegou a gritar, cadê o frontal? Meu irmão, foi um direto, um cruzado que implodiu o Charles Oliveira. E o Charles, ele já tinha sido nocauteado antes na carreira, só que assim, um nocaute KO, né? Ele só tinha levado o TKO, que é quando o árbitro separa e tal. Esse daí não, esse daí foi um KO, foi a primeira vez que o Charles apagou dessa forma. E, meu irmão, brutal. E antes disso, ele já tinha rasgado o supercílio no Charles, tá? Pra não falar que o Charles não fez nada nessa luta, o Charles conseguiu dar uma cotovelada de encontro nos primeiros segundos da luta, só que assim, o cara nem tremeu na base, o cara nem piscou. Então, ainda tem queixo, filha da mãe, né? Meu irmão, que performance do Ilia. Pra mim foi a melhor performance do peso leve. Vamos lá, próxima luta. Michael Morales contra Sean Brady. Bom, com certeza aí nos comentários vai ter alguém falando: mas e o Carlos Prates nocauteando o Leon Edwards? Rapaziada, o Sean Brady tinha jambrolhado o próprio Leon Edwards. O cara tava vindo numa ótima fase, ganhando de todo mundo. Tava cotado como um contender da categoria. Se ele passasse pelo Michael Morales, certamente ele se credenciaria para disputar o título. Só que ele pegou essa besta fera aí, esse pederasta aí, e foi tirado pra nada. O cara ficou parecendo um amador. Assim, eles claramente não estavam no mesmo nível. Tanto que agora o Sean Brady tá falando em descer pro peso leve e tal. O Michael Morales expulsou o maluco da categoria. Na verdade, o Sean Brady ele só existiu naquela luta, porque ele mal conseguiu tocar o Michael Morales. O Michael Morales, muito maior do que ele, tava lançando bomba lá do outro lado do octógono, não tava dando chance nenhuma pro Michael Morales, pro Sean Brady. Ele não conseguiu dar queda nenhuma, não conseguiu se aproximar. Em pé também não levou perigo nenhum. E assim, o cara só entrou lá pra ser nocauteado. Parecia até um cordeiro sacrificial. Parecia uma luta protocolar, sabe? Pega um cara lá debaixo do ranking, um cara desranqueado só pra tu fazer uma vitória. Sendo que não, o Sean Brady era um cara do topo da categoria, era um cara da elite. Se ele vencesse essa luta, ele ia disputar o cinturão. Mas não, o Michael Morales conseguiu vencer no que pra mim foi a melhor performance dessa categoria, levando em consideração o contexto e tudo mais. Melhor até do que o Islam Makhachev contra o Jack Della Maddalena, tá? Que aquela luta lá, meu irmão, luta merda. Vou nem falar dessa luta aí pra não abaixar a moral aqui do vídeo. Mas vamos lá, próxima luta. Anthony Fluffy Hernandes contra Roman Dolidze. Cara, ó, parabéns aí, Estados Unidos, vocês têm o seu próprio Merab de Valishvili, tá? Porque esse cara aí é uma máquina de cardio, uma máquina de pressão, põe uma pressão sinistra. O grappling dele é muito bom. E não é grappling de amarrar, não, tá? O cara não só fica agarrando, dando soquinho, não. O cara entra pra finalizar. Nessa finalização aqui do Roman Dolidze, parecia que ele ia arrancar a cabeça do Dolidze, mano. Pegou no mata-leão, nem colocou gancho, colocou nada, saiu levantando, arrastando o Dolidze, assim. Foi um negócio brutal de assistir. Foi um negócio, assim, realmente impressionante. E o Dolidze, apesar de não ser, né, o meu lutador favorito, não ser lá, nossa, baita lutador, Roman Dolidze. Não, mas o cara era ranqueado. Então, o cara tem uma performance dessa contra um cara ranqueado, fazendo parecer um bagre, fazendo parecer um desranqueado, meu irmão, é digno de nota. Então, pra mim, o Fluffy Hernandes teve a melhor performance dessa categoria aí. Próxima categoria, Alex Pereira Poatan contra Ankalaev. Essa daí é óbvia, né, rapaziada? Pô, o Poatan, pra mim, na minha humilde opinião, operou um milagre nessa luta aí. Porque, vamos lá, o que aconteceu? O Poatan, ele tinha pego o Khalil Rountree, tá? Numa luta assim, nada a ver. O Khalil Rountree era o nono da categoria. A galera falou que ele tava fugindo do Ankalaev e tal, mas assim, não é diretamente culpa do Poatan também, né? Foi culpa do UFC que ofereceu o Khalil Rountree pra ele. Ele aceitou, tirou o Khalil Rountree, né? Conseguiu passar limpo do Khalil, beleza. Não tem mais o que fazer, vai ter que lutar com o cara de coruja. E aí o pior aconteceu, né? Porque o Poatan foi completamente anulado naquela luta, inclusive sofreu em pé, chegou a levar uma bomba em pé. Não levou knockdown, mas deu aquela tremida na base. E ele perdeu, o que ele fez? Ele fez uma coisa que eu sou muito contra, cara, que é a famosa nogueirada. O que é a nogueirada? Ó, essa daí só a galera das antigas vai lembrar, hein? O que é você dar uma nogueirada? É você vir com um monte de desculpa. Eu tava com 30% da capacidade. Eu tava com a costela ferrada. Eu tava com o pé quebrado. Meu irmão, tu não entrou pra lutar?
uma máxima do MMA é o seguinte: ninguém entra 100%. Todo mundo, meu irmão, ou teve uma caganeira no campo, ou teve alguma coisa, todo mundo entra com algum problema. E aí o Poatan deu uma nogueirada dele, falou que tava com o pé quebrado, que tinha lutado muitas vezes no ano e tal, beleza. Passou o tempo. Aí, por que é Nogueirada, tá? Só pra eu explicar. Por causa do Minotauro, Minotouro, os irmãos Nogueira. Cara, antigamente, sempre quando eles perdiam, meu irmão, ou era costela, ou tava com a mão quebrada, tava com não sei o que quebrado, nunca era mérito do adversário, sempre tinha uma desculpa. Mas aí, enfim, a Nogueirada. Aí, beleza. Mas aí teve a revanche imediata, merecida, né? Porque o cara era um campeão bem dominante. E não é que ele provou que ele tava certo mesmo? Caraca, conseguiu jambrolhar, nocauteou em 1 minuto de luta. Na verdade, a gente pode até conferir aqui, ó. 1 minuto e 20. Nocauteou o cara de coruja em 1 minuto e 20. O cara que, pô, amplamente todo mundo concordava que o Ankalaev era realmente o pior casamento dessa categoria pro Alex Poatan. Eu tava achando que ia ser um replay da primeira luta, tá? Fiquei bem descrente. Eu tava mais confiante no Poatan na primeira luta do que na revanche, né? Eu pensei que a revanche ia ser a mesma coisa. Mas não, conseguiu tirar o Ankalaev pra nada, limpou a categoria, não tem mais nada pra fazer. Agora é só peso pesado mesmo. E, falando em peso pesado, pra mim, a melhor performance foi Cyril Gane contra Tom Aspinall. Ah, mas o Gane nem chegou a vencer do Aspinall, porque foi um no contest. Ah, que não sei o quê. Mas, rapaziada, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa luta teve 4 minutos e 35 segundos. Praticamente um round. E em um round já dá pra gente tirar conclusões de como tá sendo uma luta. E nessa luta aqui, o Tom Aspinall claramente não estava arranjando absolutamente nada pra cima do Gane. Ele tentou se aproximar, tentou queda, tentou lá as bombas que ele tem. Mano, ele não achou o Ciro Gane nessa luta. O Ciro Gane tava no estado da arte, movimentação perfeita. Bate e sai, bate e sai. E com 2 minutos já tinha estourado o nariz do Tom Aspinall, já tava descendo melado. E a maré tava bem, bem, bem ruim pro Tom Aspinall. Claro, tinha toda a luta pela frente, ele podia, né, ir pro descanso, pro intervalo, 1 minutinho, né, ouvir lá o corner e voltar melhor, conseguir uma queda, não sei. Mas, pelo que a gente viu, e nesses 4 minutos e 35, cara, o Tom Aspinall já enfrentou o maior perrengue que ele levou na carreira, basicamente. Porque, tirando uma luta que ele perdeu, né, antes, que ele já tinha sido finalizado, pô, no UFC ele não passou por perrengue nenhum. O maior perrengue que ele tinha levado até então foi uma mão de encontro do Pavlovich, só que ele conseguiu resistir muito bem e nocauteou o Pavlovich segundos depois. Agora aqui não, aqui ele passou um round inteiro apanhando. Ele não achou o Gane, não acertou golpe significativo nenhum e só apanhou. Então, pra mim, essa foi uma das melhores performances da categoria. Essa categoria que é cheia de bagre, tá? Não adianta eu pegar um cara lá fora do ranking, fulano nocauteou o outro em tanto segundo. Cara, essa categoria é ruim demais. Então, dado o nível de competição, que é o Tom Aspinall, o bicho-papão da categoria, o Gane tava tirando ele pra nada. Então, pra mim, isso já se qualifica como uma das melhores performances de 2025. E do peso pesado, pra mim, foi a melhor performance. Valeu? Então, ó, deixe seu comentário aqui. Com certeza você vai discordar de alguma performance que eu falei aqui. Com certeza você tem a sua favorita. E deixa aí no comentário. No peso pesado, você acha que teve alguma melhor? E, de novo, vou pedir aqui pra você se inscrever no meu canal, rapaziada. Ó, 293 inscritos. Quero chegar a 300. Me ajuda aí, valeu? Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve aí e até mais.